Eu assumi, o ano passado, a presidência da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle do Senado Federal. E também defesa do consumidor. E lá nós temos feito um trabalho diário, principalmente em defesa dos nossos consumidores. Uma das questões levantadas e bastante debatida e discutida nesta douta comissão é a cobrança, ou, melhor dizendo, é o abuso da cobrança da taxa de juros no cartão de crédito, nos cartões de créditos rotativos no nosso país. Fizemos algumas audiências públicas, chamamos as operadoras, fizemos audiência com mais de 6 horas de duração, mas, infelizmente, senhor presidente e os nossos telespectadores, nada de melhor aconteceu. Prometeram, inclusive, que iriam reduzir essas taxas de juros dos cartões de crédito rotativo. Pois bem, o ano passado nós estávamos com uma taxa Selic na casa dos 14,25% ao ano. Nesta mesma época, as operadoras cobraram, em média, algo em torno de 494% de juros no cartão rotativo. Inclusive, alguma dessas operadoras chegaram a cobrar 650% de juros nesses cartões. Isto, para mim, é simplesmente um crime, um abuso. Pois bem, mas nós ficamos então aguardando que essas operadoras, principalmente os bancos estatais, o caso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que também eu considero um estatal, porque é uma economia mista, mas com o controle acionário do governo federal, tivesse a responsabilidade de não extorquir mais o nosso povo, porque basta esta maldita corrupção que já tomou conta do nosso país. Hoje, no meu querido estado do Tocantins, na nossa prefeitura de Palmas, prenderam 24 pessoas. Lá eu não sei quem é que vai ficar sem ir para a cadeia. Mas as operadoras de crédito, de cartão de crédito, também estão roubando o nosso povo. E para se ter uma noção, senhor presidente, hoje nós estamos com a taxa Selic, como já é de conhecimento de todo mundo, de 6,75. Com a inflação, o IPCA, de 2,85. E, na verdade, numa matéria da semana passada, as operadoras cobravam acima de 334% de juros nestes cartões de crédito. Muito interessante. Enquanto a Argentina, o nosso vizinho, cobra 47% ao ano. Peru, 44% ao ano, senhor presidente. Paraguai, por lei, 20% ao ano. Paraguai, eu não tenho Paraguai. Tem Venezuela, 29%, Colômbia, 29,66%, México, 25,4%, Estados Unidos, 24,99%, Chile, 21,59% e Portugal, 16,1% ao ano. Enquanto aqui no Brasil se cobra 334,6%. Isto também é corrupção. Isto é crime, isto é extorsão.
E nós não tivemos outra solução, senhor presidente. Eu tomei pavor do tal da CPI. Eu acabei de presidir a CPMI da JBS. Infelizmente, os nossos poderes são limitados. Se eu pudesse ali, eu tinha botado algemas pelo menos nos 20 que foram lá nessa CPMI, mas infelizmente nós não temos esse poder. Eu, inclusive, senhor presidente, me afastei um pouco dessa tribuna. Eu acho que o povo brasileiro, inclusive, percebeu. Porque vir aqui denunciar e nada resolver, isso é lamentável. E é o que a gente tem feito. E a única coisa que nós temos aqui é esta tribuna. Mas mesmo hoje eu sabendo que essa CPI, essas CPIs e essas CPMIs, elas não trazem o resultado esperado, mas lamentavelmente, ou infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, ainda é um instrumento que nós temos de maior impacto para dar uma satisfação ao nosso povo, ao nosso país. Portanto, acabei de colher mais de 30 assinaturas para instalar uma CPI aqui no Senado Federal para ver o problema dos cartões de crédito, porque não dá mais. Vir aqui, eu assisti vários senadores e senadoras vindo a essa tribuna, e mesmo aqui de baixo, denunciando esse crime abusivo dessa cobrança de cartão de crédito. E eu não me esqueço que o presidente da associação dessas operadoras chegou a me dizer o seguinte: olha, senador, nós damos o cartão de crédito para o consumidor, agora ele usa se ele quiser. Eu disse: companheiro, você não conhece uma coisa chamada necessidade. Você não veio de família pobre do Cabo da Enxada. Percebo que você é um homem rico. Você é um grande executivo dessas operadoras. Existe uma palavra chamada necessidade. O cidadão está com um cartão de crédito na mão, senhor presidente, precisa ir no supermercado comprar óleo, arroz, feijão, ele vai lá e compra. Mesmo ele sabendo que ele não vai ter condições de pagar naquele mês aquela fatura do cartão de crédito. Então, vamos instalar uma CPI para analisar esses abusos. E eu fico grilado, porque a Caixa Econômica Federal, que é estatal, repito, Banco do Brasil, poderia dar esses exemplos. Poderia e deveria. Mas, pelo contrário, eles acompanham esses banqueiros famintos, enquanto os empresários de outro segmento neste país estão trabalhando para pagar fornecedor e folha de pagamento, um Bradesco tem uma rentabilidade de 25% no ano, como os outros bancos também. Eu sou um senador da República, não sei até que dia que eu vou estar nessa casa, mas eu não vou me calar. Eu não vou me calar. E um outro assunto também, senhor presidente, Sistema S. Já falei com Vossa Excelência. Eu estou aqui há 7 anos nessa tribuna falando: esse Sistema S é grave. São 23 bilhões de reais de dinheiro do povo por ano, sem nenhuma prestação de conta, sem transparência, sem nenhum regime de contratação, desvio de finalidade. Há 30, 40 anos comandando o sistema, isto é grave, eu tenho dito. Agora abriu-se a porteira, prendeu aquele simpático e honesto moço lá do Rio de Janeiro, da FEComércio. Um malandro contumaz do Sistema S. Presidente Requião, a Lava Jato, se pegar essa vertente do Sistema S,
ela vai precisar de ficar mais 5 anos em operação. E vai ter que fechar o Maracanã ou o Garrinchão, porque não vai ter vaga para todo mundo. Senador, Agradeço. o juro é calculado da seguinte maneira: existe um juro nominal. O juro é o preço do aluguel do dinheiro, mais o spread. O que é o spread? É a taxa de risco. Você empresta a um universo grande de pessoas, você tem que levar em consideração que algumas não irão pagar o empréstimo feito. E, além disso, a inflação. A inflação no Brasil desabou. O Brasil está com a inflação lá embaixo, em função do corte de investimentos públicos por 20 anos. Isso no momento, por exemplo, que o Trump, nos Estados Unidos, pede e o Congresso autoriza o investimento em infraestrutura para fazer girar a economia de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Mas nós aqui, esse ilustre Senado, votou aquela loucura do Meirelles, do Temer, do Mourella, de parar por 20 anos de investimentos. Então, é o preço do dinheiro, o risco e a inflação. A inflação no Brasil não existe, as lojas estão paradas, diminuíram o salário dos trabalhadores, o desemprego é muito grande. E os bancos continuam cobrando o que querem. Tem que fazer uma CPI do Banco Central. CPI é no Ministério da Fazenda, como é que eles admitem isso? Por que isso acontece, senador? Porque o Brasil está na mão do Banco Itaú e do Banco Bradesco. Os principais diretores do Banco Central, o presidente e o seu segundo, são do Itaú e do Bradesco. E o ministro da Fazenda é o Meirelles, que é um banqueiro. Você já viu, senador, um texto de 1 página do Meirelles sobre economia, sobre teoria econômica? Não, ele passou a vida vendendo cartão de crédito seguro. Então, isso que acontece aqui não acontece no mundo inteiro, é um roubo deslavado. Quanto é que está mesmo o cartão de crédito hoje? 350? E 34. 334, já teve a 650. Não é? É uma doidice. Eu lembro que uma vez eu fiz uma proposta aqui de liberar os comerciantes para ter um desconto quando não usassem cartão de crédito. Ganhamos aqui no plenário, acho até com o seu voto, mas teve uma oposição ferrenha desse pessoal do PSDB e do DEM. Depois isso morreu lá na Câmara. Daí, posteriormente, veio uma medida provisória autorizando que houvesse o desconto quando não se usasse o cartão. Não quiseram me dar a honra de ser o patrono da liberação. Mas o governo está na mão do capital financeiro. É o desemprego, são os lucros fantásticos dos bancos. Fantásticos! São os maiores lucros da história, estão batendo recordes do Guinness de lucratividade. Mas isso tudo porque a economia está na mão deles. Não adianta uma CPI do cartão de crédito, tem que ser uma CPI sobre o sistema financeiro. É Meirelles, é Banco Central, é Ilan Goldfarb, eles tomaram conta do Brasil, pararam os investimentos. Você sabe, senador, que na Antártida não tem inflação alguma, mas não tem também nenhuma atividade humana, são focas e pinguins que andam por lá. A falência, a paralisação da atividade acaba com a inflação, mas eles continuam sangrando as pessoas que caem na esparrela de utilizar o raio do Castão. E como você disse, a necessidade acaba fazendo com que as pessoas utilizem o cartão quando não deviam fazê-lo. Parabéns pela CPI, desde já pode contar com a minha assinatura. Mas nós temos que derrubar o comando do capital improdutivo. É o capital vadio, o capital que vive do seu próprio giro, que escraviza as repúblicas do mundo e a nossa no financiamento de uma dívida que nunca foi auditada. Sabe, Vossa Excelência, que lá, por 1980, o Federal Reserve norte-americano aplicou um juro de uma hora para outra de cerca de 20% sobre a dívida brasileira. Hoje essa dívida externa, como a inflação americana praticamente parou, os Estados Unidos cobra 0 ou 0,5%, o Fed, os bancos privados no repasse vão a 2,5%, 3,5%, ela foi internalizada no Brasil. Mas no momento em que eles aplicaram 20% unilateralmente, porque os empréstimos feitos, inclusive na época dos militares, tinham a taxa de juro aberto e eles eram fixados por essas instituições, se esse 20% fosse retirado
nós não teríamos dívida alguma mais. Nós estamos sendo escravizados pelo capital financeiro. Parabéns pela iniciativa, conta com o meu apoiamento. Presidente, senador Requião, Vossa Excelência sabe que há alguma divergência política entre mim e Vossa Excelência, mas eu já disse isso várias vezes e quero ratificar a minha admiração que eu tenho por Vossa Excelência, pela sua sabedoria política e a sua sabedoria também do mundo como um todo. Eu tenho o privilégio sempre de sentar ali ao seu lado e, às vezes, lhe ouvir coisas interessantes. Tenho aprendido muito com Vossa Excelência. O problema dos bancos no nosso país sempre foi um grande problema. Eu sou empresário há mais de 30 anos nesse país. Veja esta informação que eu acabei de dar. Enquanto o país, em 2015, teve uma retração de 4% no PIB, os bancos tiveram uma rentabilidade de mais de 15%. 2016, 2017, 2011, também da época de Fernando Henrique Cardoso, eles sempre reinaram e foram, inclusive, formando um cartel. É bom que se diga. Foi eliminando os bancos pequenos e ficando os bancos grandes. Vossa Excelência se referiu aos dois bancos. Fizemos também uma audiência pública para saber, convidando os bancos, só que eles não vieram, mandaram representantes, para saber por onde foi que passou ou que passaram esses bilhões de reais da corrupção no Brasil. Os bancos disseram: não sabemos. Nós sabemos que sem a participação do sistema bancário, Impossível. Esse dinheiro não poderia ter circulado. Impossível. Não tem como colocar 100 bilhões de reais debaixo de um colchão. Mas, senador, não tem telefona para o Sérgio Moro, o nosso juiz, herói, nosso lá de querido Curitiba, juiz, e diz para ele isso. Por que não chegaram ainda na banca? Mas eu espero que chegue. Eu espero que chegue. A questão não é presente, ela é bíblica. A Bíblia diz o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. E o Mamon na Bíblia é uma palavra hebraica que significa singelamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir à República, ao povo e aos donos do capital. E eles estão escravizando o trabalho, mandando no Brasil, e nós estamos virando uma espécie de Estado associado aos interesses norte-americanos. Primeiro foi o petróleo, agora vai a Embraer, e vai indo tudo de roldão, e nós estamos condenados a sermos o celeiro do mundo, vendendo terras sem limite para grupos estrangeiros e com o povo semi-escravizado, com a liquidação dos direitos trabalhistas. Mas parabéns pelo pronunciamento e, insisto, mais uma vez, conta com o meu apoio. Obrigado. Tanto Presidente, na CPI do Sistema S, quanto na CPI da questão dos lucros absurdos dos bancos e dos cartões. Se eu pudesse, eu passaria aqui várias horas conversando com Vossa Excelência. Mas o grande problema dos bancos no Brasil e dos cartões de crédito rotativos, desse abuso, dessa extorsão, a culpa não são tão somente dos bancos, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Eu digo, senhor presidente, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, que a culpa maior é desse Congresso Nacional. Porque aqui nós é que fazemos as leis. Congresso que tem as campanhas financiadas pelos banqueiros, pelos empreiteiros, Exatamente. E que é absolutamente escravizado ao capital. O maior lobby de toda a história do Brasil está aqui dentro através dos bancos. Nós sabemos disso. Tem departamento exclusivo para bancar campanha de senadores e deputados federais. Então, a culpa maior de tudo isso aqui é do Congresso Nacional. É do Senado Federal e da Câmara Federal. Não dá para se esconder isso. Não é? Quando você fala aqui do lobby dos bancos, se calam todos. Nós precisamos mudar esse discurso, senhor presidente. O povo brasileiro não suporta mais. Lá no meu estado, 23%, quando almoça não janta, quando janta não almoça. Não tem segurança, não tem mais saúde. Vossa Excelência falou os 3 motivos
que essas operadoras de cartões, têm usado para justificar este aumento de 48% ao mês. Eu falei 334% hoje, ao ano. Quando a média era 494, dava em média 48% por mês, para uma taxa Selic na casa dos 14,25. Pois bem, se a gente dividir então agora os 334% ao ano, nós devemos chegar aí na casa dos 40%, sei lá, ao mês. Pois bem, Vossa Excelência usou inadimplência. Inadimplência. O risco. Espera aí. Uma taxa Selic de 6,75% para 42%. Nós temos uma taxa de inadimplência na ordem de 25%. Mas o pobre paga. Ele atrasa o cartão dele, mas ele paga. Com os juros monstruosos. Com juros monstruosos. Eles pagam. Essa taxa de 330% em cima do cartão de crédito é maior do que a taxa antiga de 650. Porque a taxa de 650 levava em consideração uma inflação enorme. A inflação cai, mas o juro não cai. Daí o resultado, que é o lucro fantástico dos bancos e das empresas que administram cartões de crédito, que são empresas ligadas aos bancos também. Vossa Excelência está corretíssimo. Você fez 3 colocações. Primeiro, a inadimplência. O segundo, o spread bancário, né? Que não pode se usar o spread bancário como argumento para aumentar, para cobrar 42% de juros ao mês. Não pode. E por derradeira, a nossa inflação. A inflação caiu. A inflação hoje é 2,85. E os juros continuam lá em cima. Lá em cima. Portanto, estamos sendo literalmente roubados pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda. Eu acredito e coaduno com Vossa Excelência que o Banco Central tem sido, sim, tem sido condizente com toda esta situação. Concordo, mas plenamente. E nesta audiência que nós fizemos, eu convidei o Banco Central. Como, na época, convidei também o COAF para saber deles onde tinham passado os bilhões. Eles disseram que não sabia por onde tinham passado os bilhões da corrupção. Então, eu vejo, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo doutor Ilan, com todo respeito, o Banco Central tem sido muito camarada. Agora, interesse de quem? Agora, continuar essa roubalheira não dá, presidente. Olha, graças a Deus, eu sou um homem bem-sucedido, vim de família pobre, sou um homem bem-sucedido na vida, mas eu conheço a miséria, eu conheço a necessidade. O coitado hoje de um trabalhador que tem um débito no cartão de crédito de R$2.000, para ele sair desse inferno astral, desse juro, ele tem que vender uma bicicleta, um relógio, porque senão ele não consegue sair. E isso está na nossa mão aqui dentro do Congresso Nacional. Nós podemos mudar isso, nós temos condições para mudar isso. É um dever, é uma atribuição nossa. Agora, nós precisamos dos colegas, para que os colegas falem, olha, não dá mais, nós vamos então botar a lei aqui do dia para a noite para mudar esse troço. Enquanto a Argentina cobra 40 e poucos % de juros, nós cobramos 334. Isso é um assalto. E um assalto legalizado, é bom que se diga. Eu não ia nem, senhor presidente, hoje falar sobre, não ia fazer discurso nenhum, mas a indignação realmente me leva a fazer esse desabafo assim, de improviso. Senador, ao contrário de Vossa Excelência, eu não tenho nenhum respeito e nenhuma consideração pelo Ilan Goldfein do Banco Central e pelo Meirelles. Eles são os instrumentos que está sendo utilizado para roubar o povo brasileiro. Respeito Vossa Excelência e vou então contar com a assinatura de Vossa Excelência na CPI destes cartões de crédito, porque quem sabe chamando-os aqui ou convocando-os aqui nessa casa, no Senado Federal, quem sabe a gente consegue botar um freio de arrumação nessa corrupção. Porque corrupção
Corrupção não é só o que cometeu os irmãos Batista, os Odebrecht da vida, não. Corrupção é você cobrar 400% de um cartão de crédito. Obrigado, senhor presidente.